Olá, está começando o BDF Entrevista. Eu sou Luana Ibelli e por aqui a gente sempre tem um papo sobre temas atuais com a visão popular que é a marca do Brasil de fato. Para você que nos acompanha pelo YouTube, pela Rede TVT ou pela Rádio Brasil de Fato, muito obrigada pela companhia. O assunto de hoje é o caso do Orelha, o cãozinho comunitário que foi torturado em Santa Catarina e acabou morrendo por causa aí dessa violência. Pelo menos 3 adolescentes são investigados por suspeita de envolvimento no crime. Esse é um episódio que realmente comoveu o país, tem gerado protestos e abriu um debate que vai muito além dos maus tratos a um animal. Nós estamos falando de justiça, responsabilização, adolescência e de como o sistema reage quando o poder e comoção entram em cena. A gente vem acompanhando esse caso e vamos discutir um pouco mais, de forma um pouco mais aprofundada, o que tudo isso significa para a nossa sociedade de uma forma geral. E para isso, hoje, eu recebo aqui o J. Marques. Ele é ativista pela infância, comunicador, educador popular e também ex-conselheiro tutelar. Jota, bem-vindo ao Brasil de Fato. Obrigada por ter topado o nosso convite. Muito obrigado. Eu que fico honrado com o convite. Um tema tão sensível, né, como esse que a gente está passando agora no Brasil. Pois é, sensível em muitos aspectos, Jota, tanto da gente entender as implicações políticas, o sentimento que tudo isso tem mobilizado. Então, queria começar falando, te ouvindo sobre por que você acha que o caso do Orelha mobilizou tanto, o que tem de diferente nesse caso que acabou mobilizando tanta gente, causando tanta comoção. Eu, eu tendo a acreditar que o Orelha, como eu tenho dito até em algumas redes sociais minhas, ele não é só um cachorro, né? Ou ao menos aquilo que reverbera a respeito dessa morte infeliz do Orelha não é só sobre a sua morte em si, né? A minha perspectiva é a seguinte: quando o Orelha ele é assassinado, existe uma espécie de ruptura de um pacto social que estava colocado ali. Então, aquela comunidade que cuidava do Orelha, ele enquanto um cão comunitário, tinham acordos colocados de manutenção daquele autocuidado coletivo para poder gerar dignidade para aquele animal que, de certa forma, era de todo mundo ali, né? Quando ele é assassinado, e de maneira tão bárbara, né, que a gente pode dizer, esse pacto ele é rompido. E ele expõe para essas pessoas todas, talvez, um reflexo de uma sociedade violenta que o pacto conservava e dizia que não era bem assim. Então a comunidade automaticamente ela é obrigada a se manifestar. Você, quando tem a morte então da orelha, você fica diante de uma violência que você é obrigado a confrontar. Como assim a nossa comunidade ela tem esse tipo de comportamento? Esse comportamento ele não pode ser aceitável. Então, o Orelha ele representa para mim a ruptura de um pacto civilizatório que estava colocado ali, que não significa que as pessoas são boas ou são más, o debate não pode caminhar por este lugar, mas que havia um acordo coletivo posto. E a morte dele provoca esse chacoalhão social, né? Que a comunidade grita e o resto da sociedade, né, um efeito catártico, vai também assumindo essa voz. E o Brasil ele tem uma prática, de certa forma, histórica, que a proteção animal ela nos mobiliza muito. E ainda que a gente tenha muitos crimes contra animais, maus tratos, a gente pode dizer que o Brasil é um Brasil que tende ao respeito aos animais, que coloca os animais, principalmente domésticos, num lugar de extrema proteção. Então, realmente mexe com os sentimentos das pessoas. E eu acho que o Orelha, nesse caso, ele transcende a ideia de ser um cachorro assassinado, né? De fato, ele se tornou um símbolo. Você falou dessa questão da comunidade ter que olhar para si mesma, né? Porque em muitos casos de violência a gente tende a
colocar essa figura do monstro, de algo que está lá fora e que pode nos atingir, nos afetar, nos ameaçar. E nesse caso a gente tem uma coisa que acontece dentro de uma comunidade, pessoas conhecidas que estão ali dentro. Você acha que é difícil olhar também para esse aspecto? Eu acredito que sim. O monstro é sempre o outro, né? É a mesma lógica que a gente aplica para a grama do vizinho é mais verde. O mesmo acontece quando a gente está tratando de violência. A violência nunca está conosco. A violência nunca é sobre nós. Nós nunca somos violentos. O outro é mau. O outro é violento. O outro maltrata. Mas quando existe uma coletividade de cuidado e existe essa violência e as pessoas precisam se olhar e dizer quem é que foi que fez isso, você entra num outro estado, um estado de alarme, que no íntimo, acredito eu, começa a haver uma reflexão sobre: será que nos conhecemos assim tão bem? Será que todos que aqui frequentam são iguais a mim? Ou será que essa violência está colocada e eu não percebo? Mas também, eu acho que revela uma outra, para mim, uma provocação. É toda a violência que me incomoda? Será que nunca havia acontecido outras violências nessa comunidade, nessa cidade, nesse território? Será que em outro momento histórico essa comunidade também se rebelou contra alguma injustiça? O que, que é que nos provoca a nos rebelar, né? Então, acho que, infelizmente, o Orelha morreu, infelizmente, vítima de um assassinato que foi ali muito forte, né, e muito simbólico, a gente nunca vai se esquecer. Mas o que, que a gente faz com isso a partir daqui é muito importante também, né? Essas reflexões. Uma entrevista como essa nos possibilita que a gente amplie essa conversa. Exato, tem muitos pontos importantíssimos da gente abordar. Eu queria começar falando dos suspeitos, né? São adolescentes de classe média alta. E isso tem gerado uma série de debates, Jota. Quando a classe social entra em toda essa questão, a gente tem aí coação de testemunhas, o uso de poder e privilégio para proteção dos suspeitos do crime. Queria que você falasse também das suas impressões, como que a classe social está contribuindo para o aumento, né, de todo esse debate e para a gravidade também desse caso. Aqui a gente começa a entrar nos tópicos mais sensíveis dessa história, que talvez a gente precise fazer não só com cuidado, mas com urgência. Por quê? A gente está diante de um sistema que nos mostra publicamente nos noticiários, na forma como está se dando a proteção desses adolescentes, que precisam, independentemente dos crimes que cometeram ou não, serem sim protegidos dentro da lei, mas nós estamos diante da exposição de um sistema que age a partir da lógica do privilégio. Então, é evidente, e creio que toda a sociedade tem percebido isso, que a depender da sua classe social, do sobrenome que você carrega, do advogado que você tem, mas da sua rede de poder colocada, você pode influenciar a narrativa e a responsabilidade. Então, ora, a gente tem um sistema de justiça muito bem posto, nós temos leis para todo tipo de coisa no Brasil, mas isso não é o suficiente para que a justiça seja feita. Porque a gente vai notar que, historicamente e estruturalmente, a sua dimensão de poder, a dimensão de poder que você carrega, influencia a forma como você vive em sociedade, para o bem e para o mal. O que está colocado nesse caso, e você assiste as matérias, você acompanha a entrevista da delegada, você nota como o noticiário está posto, existe um certo milindre coletivo
do quanto a gente pode aprofundar esse crime que foi cometido ou não, e por quem. Você percebe que existe dedos muito colocados para que se tenha sempre uma certa preservação da família dos adolescentes. Não estou nem falando dos adolescentes, porque de fato as identidades deles precisam ser preservadas. Mas existe colocado sim que o sobrenome desses garotos, né, a família desses jovens, onde eles estão socialmente colocados no sentido de classe social, econômica, tem criado sim uma barreira de proteção para que a denúncia, para que a investigação ela seja um pouco mais lenta. E aí a gente precisa confrontar de novo a sociedade e a gente se olhar no espelho se é sobre endurecer o sistema ou se é sobre fazer uma disputa de como o sistema age e se transforma a depender de quem contra ele está agindo. Então, está muito claro para mim que, nesse caso, o privilégio tem gerado essa barreira de proteção a essa família, para que as coisas não sejam tão práticas e pragmáticas como se fosse com qualquer outra pessoa que tivesse cometido esse crime. A gente tem dois aspectos. A população, no geral, tem cobrado, aí a gente vai entrar nesse aspecto, né, para que lado está indo essa cobrança. Então, a gente não vê do lado realmente da comoção pública uma proteção desses adolescentes. Pelo contrário, né, querem colocar imagem nas redes sociais, aí questionando o ECA, que também é uma questão que a gente vai entrar. Mas, por outro lado, eu também notei que a mídia teve uma abordagem bastante cuidadosa. E é isso que a gente quer, claro, né? Abordagens cuidadosas quando a gente fala de casos delicados. Mas é isso, quando você foi falando, Jota, me veio a imagem aqui das coberturas de casos que envolvem jovens pobres, jovens periféricos, onde você vê a mãe sendo exposta, né? A família ali, todo o sofrimento da família. Essas pessoas não têm nenhum tipo de proteção. As coisas são ditas, né, as acusações são feitas, e quando a gente vai para um lado onde esses adolescentes têm essa rede de proteção por poder e influência, isso é totalmente diferente. Você acha que isso também tem sido falado, tem sido considerado quando a gente fala desse caso do Orelha também? Você, que é uma pessoa que trabalha com isso, que já trabalhou e que tem muito contato com jovens justamente que têm esse tipo de vulnerabilidade, existe uma diferença muito grande colocada aí, na sua opinião? Muito grande. Na verdade, eu penso que a mídia, como um todo, está agindo como a gente gostaria que ela agisse com qualquer jovem, com qualquer adolescente. Independentemente de como a sociedade está se comportando ou pedindo. O que a sociedade, as redes, estão expondo esses adolescentes como criminosos que o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente vai entrar nesse tópico depois, mas ele prevê que a gente preserve a imagem deles. Por mais que as pessoas não gostem, por mais que eles tenham supostamente cometido um crime, é preciso que a imagem deles sejam preservadas. Mas focando no que você me perguntou, a gente pode olhar, por exemplo, porque aconteceu poucos meses atrás, no Complexo do Alemão aqui no Rio de Janeiro, de uma morte em massa de pessoas que estavam ali num confronto com a polícia, e como foram usadas as imagens dessas pessoas negras mortas, das famílias negras em cima dos corpos dos seus parentes, a mobilização comunitária. A mídia não hesitou em fazer uso abusivo, exploratório da imagem de pessoas negras e de suas famílias, independentemente se eram criminosas ou não. E a gente percebe um cuidado sendo colocado com esta família, sob a máxima de talvez não sejam criminosos. Então você percebe que existe uma narrativa sendo construída por aquilo que a gente falava anteriormente, da rede de poder, que ela é constituída por classe, por raça, por poder econômico, por sobrenome, que protege a narrativa, que faz com que a narrativa vá sendo amortecida. Só que neste momento que a gente está vivendo,
o que isso sempre aconteceu com diversos outros criminosos de colarinho branco ao longo da nossa história brasileira. Neste momento, a coisa não tem funcionado tão bem porque a sociedade quer justiça, né? Então, a sociedade tem pedido justiça e não está aceitando a narrativa que a mídia tem construído. Pois é, o talvez seja, talvez tenha feito, vamos pensar e proteger, ele tem endereço certo e cor certa também, né, Jota? Agora, tem uma questão fundamental nisso tudo, que é a adolescência, é um tema tão sensível, incompreendido quando a gente fala na questão dos crimes. Queria abordar com você, né? Existe uma confusão muito grande entre ser adolescente e não ser responsabilizado. O que a lei Certo. prevê nesses casos? A gente tem, então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que é mais um livro de leis que nós temos no nosso país, mas é um dispositivo de proteção à infância e adolescência. E que nele não só protege, mas que nele também temos dispositivos para que, quando há ato infracional de alguma maneira, se prevê medida socioeducativa. Medida socioeducativa é aquilo que a gente entende que é diferente do sistema penal, como é feito para os adultos, em que você vai para um regime fechado e cumpre uma pena em decorrência de um crime previsto no Código de Leis. Mas no ECA você vai ter uma medida socioeducativa que pretende o quê? Não só ressocializar esse jovem que teve um ato infracional, mas fazer um acompanhamento deste jovem. Então, o adolescente, ele pode ou não ir para um regime fechado dentro de um sistema socioeducativo, a depender do crime cometido, mas ele invariavelmente terá todo o acompanhamento. Esse acompanhamento ele se dá psicológico para ele, assistência social para sua família e para ele, é se construído medidas para que ele possa elaborar aquilo que ele praticou, para que ele possa pensar a respeito daquilo, para que aquele processo que ele vai cumprir, ele não seja só punitivo, mas ele seja educativo, ou melhor, socioeducativo. O problema de falar dessas coisas como elas são é que a forma como a gente trata isso na lei, como a gente fala dela, faz para aqueles que querem uma justiça imediata, numa sociedade que é cada vez mais punitivista e que muitas vezes não está buscando nem mesmo justiça, mas alguma espécie de vingança, faz parecer que a gente está passando a mão na cabeça do adolescente. Mas a gente tem princípios colocados há muitas décadas no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é de compreender o processo de desenvolvimento do adolescente, para que ele possa se desenvolver para a fase adulta de maneiras menos, como que eu posso dizer, traumáticas e torturantes, para que ele possa voltar a cumprir um papel social de cidadão. E aí, a gente precisa ter uma conversa que o caso Orelha, como símbolo, nos pede urgentemente, é o que a gente espera de um sistema penitenciário? O que a gente espera de um sistema socioeducativo? O que a gente espera de livros de leis? Que tipo de punições a gente concorda que hajam? Talvez nós não queiramos mais certas medidas, mas como isso vai de fato operar? Porque o que acontece? As pessoas elas têm pedido que não seja só uma medida socioeducativa para esses adolescentes, que eles sejam punidos no rigor da lei como adultos. Mas será que esses adolescentes que estão envolvidos no caso Orelha, eles vão receber
alguma medida socioeducativa ou alguma medida penal? Será que na nossa conversa anterior aqui, aquilo que falamos de uma rede de privilégios, de uma rede de poder, não vai blindar esses adolescentes independentemente das leis que forem desenvolvidas? Porque, em termos práticos, o ECA não tem nenhum dispositivo que trata propriamente dos maus tratos aos animais. Então, a gente pode sim, e aqui eu concordo, a partir deste caso, pensar coletivamente em grupos de trabalho um novo dispositivo. Mas ainda assim, o ECA já tem dispositivos suficientes para, em casos de violação, de extrema violência, eles tenham certo rigor na medida aplicada. Então, não é como se eles fossem passar despercebidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e não é como se eles fossem se ver livres por aquilo que eles fizeram. Desde que não haja uma rede de proteção de privilégios que os proteja da lei que deve ser para todos nós. A gente já tem as respostas, né? Os adultos, também protegidos por privilégios e pelo poder e pela influência, também não sofrem o mesmo rigor da lei do que pessoas que não têm esse mesmo privilégio. A gente já tem um pouco das respostas e por que a gente vai acreditar como sociedade que vai ser diferente? E aí é importante a gente falar, Jota, você tem se posicionado de forma muito contundente nas redes sociais, de que você não apoia nenhum revisionismo irresponsável do ECA baseado em emoção, usando um pouco das palavras que você trouxe, porque nos protestos que a gente tem visto, em que se pede justiça pela orelha, a gente tem visto sim a questão da proteção aos animais, de penas mais duras, que é o que as pessoas pedem, mas o que está muito forte é o pedido pela redução da maioridade penal. E aqui a gente entra num tema muito delicado. Então, por que você tem tentado explicar para as pessoas sobre os perigos mesmo da gente ter uma pauta que é tão importante e que é tão justa, mas trazendo aí uma outra questão que está muito ligada a essa emoção das pessoas também, de quererem ver uma justiça, mas a gente está indo para esse lado de pedir a redução da maioridade penal, que é uma pauta super delicada. Quais são os principais problemas que você vê em toda essa situação? Sim. Esse é um tema realmente muito sensível, mas que, historicamente, pessoas precisaram estar na linha de frente da defesa de princípios não negociáveis do Estatuto da Criança e do Adolescente. Quando eu digo que existem princípios não negociáveis no Estatuto da Criança e do Adolescente, eu não estou dizendo que o ECA é intocável. O ECA precisa, sim, ser um objeto de disputa, de discussão, de reavaliação permanente, de inúmeras conversas, de reflexões, seminários, encontros, que momentos como esse, que tem acontecido, como diariamente acontecido no nosso país, que revelam uma juventude, infelizmente, no crime, ou que revelam casos como esse do Orelha, que a gente use esses momentos, sim, para fazer grandes debates. No entanto, quando a gente fala de revisão do Estatuto da Criança e do Adolescente, ou alteração daquilo que está colocado, isso precisa ser feito de maneira responsável. E aí as pessoas me perguntaram, Jota, mas então o que é uma revisão responsável, já que você está dizendo que o que está sendo promovido é irresponsável? Responsável é não deixar que a gente faça discussões à flor da pele. Se a gente olha para a lei, que de fato é fria, mas somente pelo estômago daquilo que nos movimenta, daquilo que nos impulsiona, daquilo que nos desagrada, será que nós teremos a capacidade de analisar todos os lados e consequências daquilo que nós estamos pedindo?
Numa sociedade como a nossa, brasileira como a nossa, miscigenada como a nossa, de negros e negras sendo a parte majoritária da sociedade, em que existe uma desigualdade histórica, em que as pessoas negras, portanto, estão alocadas à margem daquilo que a gente tem como privilégio de acesso. Então, voltando aqui para o beabá daquilo que é Brasil. Um Brasil ainda profundo em desigualdade, em que não eliminamos as barreiras e que ainda estamos construindo políticas de reparação. Nós vamos mesmo olhar para o ECA e dizer: adolescentes precisam ser punidos como adultos. Nós vamos então dizer que adolescentes estão sendo protegidos por um livro de leis, sendo que a todo momento nós vemos cárcere, nós vemos morte, nós vemos perseguição, nós vemos negros e negras não alcançando lugares de poder. Eu quero entender que sociedade é essa que parte das pessoas estão enxergando, que nós temos capacidade, num sistema judiciário, penal, social colocado, faremos as perguntas certas e conseguiremos avaliar caso a caso para que a gente não cometa nenhum tipo de injustiça, sendo que está colocado nas pesquisas, nos livros, na literatura, nos sistemas prisionais do Brasil existem milhares de pessoas aprisionadas sem que tenham tido ainda o direito de julgamento. Pessoas e pessoas que foram presas de maneira injusta. Pessoas e pessoas dotadas de privilégio, de forma majoritária, brancas e ricas, que jamais foram presas. Aqueles que são chamados de playboys, por exemplo, filhos de muitos ricos, que atropelaram pessoas com as suas Porsches, que mataram pessoas, que cometeram feminicídio, que cometeram crime de racismo, crime de homofobia, que incendiaram pessoas em situação de rua. Essas pessoas brancas não tiveram o rigor da lei como teriam tido o rigor da lei se fossem negras. Mas mais do que isso, porque acredito que brancos ou negros, ao cometer um crime, precisam ter o rigor da lei de maneira justa. Mas e as pessoas? Mas nós não temos, como que eu posso dizer, tecnologia suficiente, sistema suficiente, nós não temos uma compreensão social suficiente para cravar que ao reduzir a maioridade penal, nós não vamos cometer nenhum tipo de injustiça. Nós não temos isso. Nós não temos essa certeza e nós temos uma única certeza. A certeza é de que crianças e adolescentes negros e negras serão mais encarcerados. E isso não é porque eu estou fantasiando, é porque adolescentes negros já estão sendo encarcerados. Adolescentes negros já estão no chamado regime fechado dentro do sistema socioeducativo. Se as pessoas elas acham que adolescentes não estão sendo, com muitas aspas, presos, eu peço que elas visitem os sistemas socioeducativos desse país. Eles estão cheios, eles estão lotados. Eu peço que entre nos sistemas prisionais e olhe a cor das pessoas que estão presas. Eu quero que olhe os autos que estão colocados de cada crime e perceba se essas pessoas tiveram pleno acesso à justiça, acesso a advogado, se elas puderam se defender, se o julgamento delas está marcado. Então, eu acho que a gente precisa fazer uma série de perguntas antes de tentar pensar na redução da maioridade penal. Mas se queremos fazer essa discussão, que a gente faça além da emoção. Que a gente não use a emoção para provocar mudança. Que a gente use a emoção para estruturar a luta que queremos e a gente seja justo, que a gente seja democrático, que a gente dê direito a todas as pessoas para que a gente não olhe um para o outro amanhã ou depois e se veja diante de uma grande injustiça cometida contra pessoas que não mereciam aquilo.
Jota, para além de tudo isso, existe o debate da efetividade dessas medidas. Ou seja, a gente reduzir a maioridade penal, como tem sido solicitado nesses protestos, vai trazer o resultado que a gente gostaria? Menos animais sendo maltratados, menos violência. Essa é a questão também, né? Você tem como até comparar outros casos. Que a gente sabe sobre reduzir a maioridade penal em relação a realmente não ver mais esse tipo de coisa acontecendo, né? Não ver a repetição desses casos. A gente consegue garantir que medidas nesse sentido, para além de tudo isso que você falou, que já é uma discussão fundamental, também tem o que a gente quer, que isso não aconteça novamente. Que garantia a gente tem que implantar uma medida dessa vai realmente impedir novos casos como o do Orelha, por exemplo, de acontecerem? Nós não temos garantia nenhuma. Na verdade, o Brasil historicamente nos mostra que mais punição não diminui criminalidade. O Brasil é um dos lugares que mais pune pessoas no mundo. É um lugar que mais prende pessoas no mundo. Então, se assim fosse, prender e punir gerasse automaticamente segurança, o Brasil, que é um dos lugares que mais prende, logo seria um dos lugares mais seguros do mundo. E uma prova de que a redução da maioridade penal ela não é uma solução imediata que a partir de amanhã ninguém cometerá mais crimes. Vamos usar um lugar aqui do nosso lado que é a Argentina, que é um lugar que neste momento o Milei tem promovido uma campanha para que reduza ainda mais a maioridade. Então eles fizeram uma redução para 15 anos e eles querem descer um pouco mais. E aí eu pergunto, se eles desceram e não funcionou, descer mais vai funcionar? Deveria ter que descer? Se a gente olha então para os exemplos no mundo inteiro, nenhuma redução da maioridade penal ou nenhum novo dispositivo de mais punição a adolescentes e jovens, ele veio sozinho. A redução da maioridade penal, ela não dá conta sozinha de reduzir a criminalidade, logo ela não apresentará para a sociedade essa satisfação. É uma ilusão. Nós temos essa ilusão baseada numa lógica de, ao punir, a pessoa aprende. Uma lógica disciplinar que a gente tem no nosso histórico social. Mas na Argentina, tomando ela como exemplo, se eles estão tendo a necessidade de reduzir mais um pouco, é que não foi o suficiente reduzir. E não foi o suficiente reduzir porque quando a gente pensa qualquer idade, na lógica da punição, numa lógica de um sistema judiciário que funciona, toda medida, seja ela uma medida para adultos ou uma medida para adolescentes, ela precisa vir acompanhada de ferramentas, de projetos, de políticas que tenham a capacidade da ressocialização e da manutenção daquele sujeito que ele é dotado de direitos para recompor a sociedade como cidadão. Nós não temos ainda, apesar de termos muitas políticas públicas, muitas políticas sociais eficientes e importantíssimas, nós não temos isso ainda como política de Estado. Ou seja, a cada governo nós podemos ter políticas públicas que são eficientes, deslocadas, engavetadas ou destruídas. Nós ainda não temos um Brasil com uma política de Estado consistente que dê conta desse sujeito que violou a lei, que cometeu um crime e que, independentemente da idade que ele cumprir uma pena ou uma medida socioeducativa, ele terá condições de ser ressocializado, logo de não ter mais crimes. E esse é um ponto. O outro ponto é uma lógica de pensar que é uma lógica de ameaça, né? Vamos chamar assim. Ou seja,
Nós colocamos leis muito duras e ensinamos as pessoas que se elas cruzarem aquela linha, elas serão punidas. E se elas não gostarão de ser punidas. Mas isso também não é muito lógico. Nós olhamos para o mundo inteiro e em alguns lugares do mundo nós temos prisão perpétua, em outros lugares do mundo nós temos execuções, pessoas que são apedrejadas, chicoteadas, pessoas que são mortas ao cometer determinados crimes. Eu convido a sociedade brasileira a olhar para esses lugares e dizer: o crime acabou? Se perguntem nestes lugares em que há prisão perpétua ou nos lugares que há apedrejamento, aquilo que cada lugar chama de crime, o crime acabou? O crime não acabou. Por que vai acabar no Brasil? O que isso vai impedir que o crime aconteça? Por isso que sistema de justiça funcional precisa caminhar ao lado de política de Estado. Independentemente da dimensão do crime, independentemente da pessoa, da idade, da classe, da raça. Sem política de Estado, sem um conjunto de políticas em torno desse sujeito, nós não vamos garantir que esse sujeito não cometa crimes. E nós precisamos cuidar daqueles que não cometeram crime. Ou seja, o que nós estamos promovendo? Esse debate do Orelha, ele nos revela não somente que adolescentes precisam de mais acompanhamento, eles nos revelam a importância das redes sociais serem regulamentadas. E por que eu estou dizendo isso? Porque as redes têm estimulado violência. Que redes são essas que esses adolescentes têm como referência? Que conteúdo esses adolescentes consomem? As suas famílias reverberam que tipo de educação? O que essas pessoas, esses adolescentes têm de exemplos? É óbvio que o Estado não pode controlar tudo, mas a gente precisa servir para a sociedade sistema de educação funcionando, redes sociais mais vigiadas e regulamentadas, referências e exemplos colocados ao entorno de crianças, adolescentes, jovens, adultos, de todos nós, para que a gente não respire somente violência, logo a gente não seja reprodutor dela. Nós vivemos um Estado brasileiro de muita violência. Pessoas praticam violência também por reprodução. Nós estamos também adoecidos socialmente. Essas conversas, elas não se esgotam aqui, mas elas precisam ser aprofundadas e a gente não pode acreditar que apedrejar, chicotear, prender para sempre ou punir mais vai tornar o Brasil mais seguro. O Brasil já prende muito e não é seguro. Pois é, a gente está nessa discussão, Jota, num ano de eleições. A extrema-direita já tem se apropriado muito dessa pauta nas redes sociais, justamente para colocar os seus objetivos ali, tem conseguido mobilizar também. E, de novo, né, pegar uma causa que é super justa, pegar uma mobilização e uma emoção popular para direcionar isso para objetivos próprios. Isso te preocupa também? Como você tem observado essa movimentação? Me preocupa porque no ano eleitoral quase nada é espontâneo e quase tudo é método. Então, é muito interessante para um campo ideológico político no Brasil, que é a direita e extrema-direita colocada, que haja mais sintomas sociais, mais compulsões sociais em torno de uma lógica de vigiar e punir. Nós colocamos esse medo nas pessoas para que elas fiquem mais acuadas, logo elas se relacionem menos, logo elas se coloquem menos dispostas para o outro, e a gente vai promovendo uma desarticulação coletiva em que as pessoas temem ao outro, ao invés do sentimento de que o outro é igual a você e que juntos a gente pode construir uma sociedade melhor. Em um ano eleitoral, ser promovido a lógica do medo, ou de um Brasil injusto, ou de um sistema judiciário falho, ou de que um campo da política chamado de esquerda protegeria supostamente criminosos, é muito bem-vindo para um cálculo
eleitoral que certos sujeitos têm feito. Não à toa eu vi circulando vídeos de parlamentares dizendo que, por causa do caso Orelha, é urgente que a gente faça o debate da maioridade penal. Mas, antes do caso Orelha, não houve nenhum outro crime, não houve nenhum outro problema para que esse debate viesse. Aí você vai perguntar, já está pedindo para que o debate tivesse acontecido antes? Não, estou querendo expor que eles escolhem de forma muito estratégica quando há uma mobilização social para deslocar certas pautas, para colocar certas pautas na mesa, para que as pessoas elas consumam aquilo, porque elas estão, como a gente tem visto, imersas em emoção. Uma emoção que para mim ela é genuína, ela é verdadeira, ela é legítima, e está tudo bem sentir dor neste momento. Mas nós não temos a capacidade de fazer certas discussões quando a gente está tomado por emoção. Isso é uma questão lógica. Mas é irresponsável, feito por parlamentares de direita, feito por partidos de direita, feitos por grupos de direita, da extrema-direita, irresponsável no sentido de um Brasil que constrói defesa aos direitos humanos, mas muito útil para eles a forma como eles fazem, porque eles utilizam de uma dor legítima da população para legitimar ações de desastre, que seria, por exemplo, essa revisão do Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora, existe também a estratégia por parte deles de tentar demonstrar para a sociedade que, olha aí, como o Brasil não pune os seus criminosos. Nessa hora, a gente precisa colocar os dados na mesa. A importância de fazer esse debate, como a gente está fazendo nessa conversa aqui agora, é não permitir que ele desloque para um lugar de, não só de irresponsabilidade, mas de mentira, né? Como se o Brasil ele fosse esse lugar que não pune, que não tem sistema, que não tem lei, né? A gente não é verdade, né? Nós prendemos muito. Pois é, Jota, e de novo, né? Prendemos pessoas com endereço, classe social e cor certa. Muito obrigada, Jota, pela conversa, pelas informações. A gente espera que isso também atinja, né, as pessoas que estão aflitas com esse caso, para que a gente possa realmente caminhar para um país que seja mais justo, apesar de todas as dificuldades que a gente já enfrenta. Muito obrigada pelo papo e até uma próxima. Até. Tchau, tchau. E assim a gente encerra o nosso BDF Entrevista. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau.